Fala, galera Fênix! Trarei algumas novidades aqui de atualizações da NR1, tá? Foi o que eu fiz, peguei as NRs que foram atualizadas, né? As portarias que foram lançadas sobre a NR1 2022 para cá, 2024, tá? Até março de 2024. E aí eu trouxe esses trechinhos para a gente aproveitar e revisar, né, algumas partes da NR1 e entender dessas atualizações. Vamos lá, pessoal. Aqui nos slides, ó, o que é que eu trouxe aqui para vocês, ó. Quando a gente observa o início da portaria da NR1, a gente tem a lista aqui de todas as portarias de atualização posterior, tá? A publicação, a primeira publicação da NR. E aí, pessoal, ó, nesse finalzinho aqui, ó, são essas as portarias que trouxeram os trechos que eu vou abordar aqui para vocês, tá? Então, a gente vai começar, pessoal, com essa portaria de 2022, que ela trata justamente daquela atualização que aconteceu com a CIPA, né? E aí a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes passou a ser chamada de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio. E aí a gente precisa trazer também alguns assuntos relacionados a essa temática de assédio aqui também para a NR1. E foi isso que aconteceu com essa portaria. E olha só, pessoal, nessa portaria, olha o que eles trouxeram. As organizações obrigadas a constituir CIPA, nos termos da NR5, devem adotar as seguintes medidas, além de outras que entenderem necessárias, com vistas à prevenção e ao combate ao assédio sexual e às demais formas de violência no âmbito do trabalho, tá? Então ele traz essa temática agora do assédio, justamente por conta da atualização da NR5, CIPA, né? E o nome lá que foi atualizado também, né? Sobre Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio. E olha só, o que foi que eles trouxeram aqui? Em relação a regras de conduta, ele traz inclusão de regras de conduta a respeito do assédio sexual e de outras formas de violência nas normas internas da empresa, com ampla divulgação de seu conteúdo aos empregados e às empregadas. Então, a gente tem que trazer aqui, pessoal, regras de conduta e precisa divulgar para que essa galera aqui, ó, fique ciente, fique sabendo, né, sobre quais são essas regras de conduta. Em relação a denúncias também, pessoal, o que eles colocaram? Fixação de procedimentos para recebimento e acompanhamento de denúncias, para apuração dos fatos e, quando for o caso, para aplicação de sanções administrativas aos responsáveis diretos e indiretos pelos atos de assédio sexual e de violência, garantindo o anonimato da pessoa denunciante, sem prejuízo dos procedimentos jurídicos cabíveis. Então, pessoal, aqui, ó, em relação a denúncias, ele trata aqui que é preciso ter algum procedimento para que essas denúncias elas sejam recebidas e acompanhadas, tá? E aí, pessoal, posteriormente eles vão apurar aquilo que foi denunciado. É preciso também garantir o anonimato da pessoa denunciante. Por quê, pessoal? Porque imagina, uma pessoa que trabalha na operação denunciar um alto gestor, né? Alguém com cargo de direção da empresa, um presidente da empresa. Então, essa pessoa ela tem receio, pessoal, ela vai ter medo de fazer essa denúncia. Por isso que é preciso trazer todas essas questões aqui em relação a um canal de denúncia e também garantir o anonimato dessa pessoa, tá, pessoal? Então, isso aí também foi algo muito importante. Aqui, pessoal, ele também traz sobre a capacitação, tá? Lembra que a gente falou das regras de conduta, né, e da divulgação dessas informações aos empregados e empregadas? Quando a gente capacita, a gente treina essas pessoas, a gente passa informações a essas pessoas. Cientes das informações, é mais fácil essas pessoas aderirem às novas políticas, né, para evitar o assédio, seja ele assédio sexual ou outras formas de violência na empresa. Então, pessoal, aqui, ó, realização no mínimo a cada 12 meses, e eu já destaco aqui ó, esse número para vocês, porque onde tem número tem questão, né? Então a gente pode ter uma questão de prova sobre isso, tá? Então, ó, realização no mínimo a cada 12 meses de ações de capacitação, de orientação e de sensibilização dos empregados e das empregadas de todos os níveis hierárquicos da empresa sobre temas relacionados à violência, ao assédio, à igualdade e à diversidade no âmbito do trabalho, em formatos acessíveis, apropriados e que apresentem máxima efetividade de tais ações. Então, é trazer essa informação. Então, a gente tem que orientar, tem que sensibilizar, tá? Esses empregados e essas empregadas, não apenas, ó, os empregados e empregadas, né, da operação, a gente está falando aqui de todos os níveis hierárquicos,
Até porque acontece muito formas de assédio que vêm de cima para baixo, né? Dos altos gestores, porque eles estão lá naquele cargo, né? E eles entendem que são, né, os maiorais e eles podem fazer tudo. Então, por isso que eles falam de todos os níveis hierárquicos aqui. Tá? E aí, ó, sobre temas relacionados à violência, assédio, igualdade, diversidade no âmbito do trabalho, para não haver discriminação também aqui, tá, pessoal? Para não haver preconceitos, para evitar violência, assédio, né? E uma série de outras situações desconfortáveis que possam acontecer, tá? O formato ele precisa ser acessível porque essas pessoas elas precisam compreender, né? Imagina você traz um texto aqui todo cheio de nomenclaturas técnicas que as pessoas não consigam compreender. Então o formato ele precisa ser acessível e quando a gente fala de acessibilidade a gente está falando aqui no contexto do entendimento daquela população. O que é que seria um formato acessível para aquela população? A gente vai considerar o nível de formação ali daqueles trabalhadores, né? O nível de entendimento. Lógico que quando a gente trata de uma pessoa com deficiência a gente também considera essa situação aqui para fins de acessibilidade, né, para a produção de materiais que sejam acessíveis para essas condições, tá? Então, a acessibilidade a gente considerar uma série de fatores. Isso aqui, pessoal, é a primeira parte, tá? As outras partes da atualização dessa portaria 2022, basicamente, só trouxe a alteração da nomenclatura da CIPA, né, acrescentando aquele finalzinho lá, Comissão Interna de Prevenção de Acidente e de Assédio, tá? Foi isso, mas eu vou mostrar para vocês aqui em que trechos foram esses, tá, pessoal? Lá na NR1, quando ele fala de gerenciamento de riscos ocupacionais, eles acabam mencionando a CIPA, quando eles falam assim, ó, a organização ela deve adotar mecanismos para consultar quanto à percepção dos riscos ocupacionais, e aí, pessoal, ó, pode adotar as manifestações da CIPA NR5. Só que no trecho original, pessoal, porque esse aqui é o trecho esquematizado que eu trago na aulinha para vocês, ó. Ele traz lá no trecho original o seguinte, ó, consultar os trabalhadores, né? Que é consultar esses trabalhadores aqui, ó, quanto à percepção dos riscos, por isso que embaixo que tem comunicar, que é comunicar também esses trabalhadores, tá, pessoal? Então, ó, consultar os trabalhadores quanto à percepção de riscos ocupacionais, podendo para este fim ser adotada a manifestação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio. Foi essa alteraçãozinha aqui que teve nesse trecho, tá, pessoal? Mesma coisa aconteceu com esse outro trecho aqui, ó. Quando ele trata dos requisitos operacionais e administrativos, ele fala do projeto pedagógico, ele fala que o empregador ele deve manter esse projeto pedagógico disponível para inspeção do trabalho, representação sindical e também para a CIPA, né? E como lá no texto ele traz a CIPA não apenas, né, no formato de sigla, mas por escrito, né? Então houve essa alteração também por conta daquela nomenclatura, que o empregador deve manter o projeto pedagógico disponível para inspeção do trabalho, para representação sindical da categoria no estabelecimento e para a comissão interna de prevenção de acidentes e de assédio, tá? Foi essa a segunda alteração aí, mais específica da nomenclatura, então a alteração mais significativa que a gente teve foi justamente esse trecho aqui, tá? Que traz todas essas orientações mais específicas. Pessoal, agora eu quero trazer para vocês o texto que foi alterado pela portaria, ó, 342 de 21 de março de 2024. Ele altera alguns trechos relacionados a essa parte aqui, né? É esse item que trata do direito do trabalhador, né? E esse item aqui, pessoal, acabou incluindo até alguns deveres relacionados ao trabalhador, tá? Mas tudo relacionado a essa questão específica de interrupção de atividades. Então, pessoal, nesse trecho, né, e isso já existia na NR anterior, tá? Ele fala que o trabalhador pode interromper as suas atividades, né? Quando, em que situação? Quando ele constatar uma situação de trabalho onde, ao seu ver, por motivos razoáveis, envolva um risco grave e iminente para a sua vida ou saúde, informando imediatamente ao seu superior hierárquico, tá? Já existia essa previsibilidade de interrupção de atividades pelo trabalhador quando houvesse um risco grave e iminente, tá? Eles trouxeram alguns termos aí por motivos razoáveis, né? E aí acabou ficando um pouco subjetiva esse trecho aí da NR, tá, pessoal? Mas teve essa atualização, né? E trazem, né? Tem outros trechos complementares que vieram também com essa atualização, que eu vou falar aqui mais embaixo para vocês, tá? Então, ainda por alteração dessa portaria, a gente teve o seguinte, ó. O empregador ele não pode exigir retorno à atividade enquanto não sejam adotadas as medidas corretivas da situação de grave e iminente risco para sua vida ou saúde, né? No caso, para vida ou saúde
desse trabalhador, tá? Então, aqui é uma complementação só, seguindo esse contexto da interrupção das atividades quando houver risco grave e iminente para a vida desse trabalhador. Fechou, pessoal? Também, pessoal, já existia mais ou menos um texto que formalizava essa questão da não exigência, né, desse retorno às atividades enquanto não fizer alguma coisa para corrigir essa situação, tá? As novidades maiores estão nessas duas outras frases seguintes. Olha só, ele fala o seguinte: o trabalhador deve ser protegido de consequências injustificadas em decorrência da interrupção prevista. Por quê, pessoal? Porque imagina, ele fala que vai parar, eu não posso aqui continuar esse trabalho porque vai ter algum problema, eu posso morrer, eu posso cair daqui, tá? E aí alguém fala, ó, como você não continuou o trabalho, você interrompeu as atividades, vai embora, ou então dá uma advertência, né? O trabalhador, ele tinha razão em não continuar com aquela atividade. Então é por isso que ele precisa dessa proteção, tá? Senão ele vai ter até receio, né, de utilizar esse direito. Aqui, pessoal, também tem outro fator interessante, ó. O trabalhador deve comunicar imediatamente ao seu superior hierárquico as situações de trabalho que envolvam um risco grave e iminente para a sua vida ou saúde. Até aqui, pessoal, até parece muito com esse aqui, né? Ele tem que comunicar ao superior hierárquico. Mas olha só, ele coloca aqui também, ó, bem como de terceiros. Então, pessoal, ó, quando houver também algum risco a terceiros, né, não apenas a esse trabalhador, ele vai precisar fazer essa comunicação imediata ao seu superior hierárquico. Fechou? Então, isso aqui também é algo interessante que entrou agora na NR1. Passando adiante, a gente tem outros acréscimos, agora relacionados, pessoal, falei aqui da portaria 342, né, de 21 de março de 2024. A gente teve agora a portaria também 344, de 21 de março de 2024, que trouxe lá naquele trecho de termos e definições, mais algumas definiçõezinhas, né, mais algumas nomenclaturazinhas para a gente poder aprender, tá? E eu trouxe elas aqui para vocês. São 5, tá, pessoal, no total. E olha só, ó. Normas europeias harmonizadas, o que são isso? É uma norma técnica europeia desenvolvida por Organização Europeia de Normalização reconhecida. A lista atualizada das normas harmonizadas é publicada no Jornal Oficial da União Europeia. Então, pessoal, provavelmente essa atualização foi justamente porque essa norma aqui, ela será mencionada aí em outras NRs, tá? Então, geralmente eles colocam todos os termos e definições, assim, os mais importantes que são reutilizados aqui nessa NR1, tá? Então, isso aí é algo para a gente também já ficar atento, já ligar nosso radar. Aqui, pessoal, também, ó, normas técnicas internacionais. Ó, são normas publicadas por uma das seguintes entidades internacionais, né? Até porque o termo é mais genérico e aqui ele vai explicar que entidades seriam essas, ó. International Organization for Standardization, né? ISO. Tá? E ó, International Electrotechnical Commission, tá? Perdoe qualquer coisa em inglês, gente. Que é a IEC. Fechou? Então são essas aí. Normas técnicas nacionais ou norma técnica oficial ou norma técnica brasileira. Quando aparecer quaisquer aqui desses aqui, eles estão falando, pessoal, ó, das normas técnicas publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, tá? É mais conhecida até com essa sigla aqui. Que é uma entidade privada reconhecida como Foro Nacional de Normalização por intermédio da Resolução número 7, de 24 de agosto de 1992, do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, Cometro. Tá? Então, é isso aqui que eles trouxeram como definições. As definições que eu achei mais interessantes, inclusive, não foram especificamente essa, até porque isso aqui trata mais de normas, né? Seria mais para esclarecer os termos relacionados a normas. Essas aqui são as que eu achei mais interessante até para fins de ser cobrado futuramente em prova, pessoal. Responsável técnico pela capacitação e responsável técnico pelo treinamento, tá? Então, a NR1, ela traz um trecho específico sobre capacitação, treinamento, fala lá do treinamento, né, que tem alguns tipos, né, que tem o inicial, que tem o periódico, tá, que tem o eventual, né, então tem um trecho que fala, que trata mais especificamente dessa parte de capacitação e treinamento. E aí, ó que interessante, vem esses termos aqui para serem esclarecidos, né, termos que foram mencionados aí lá na norma. Então, olha o que é que ele traz aqui, pessoal, ó. O responsável técnico pela capacitação é o profissional legalmente habilitado ou trabalhador qualificado, conforme disposto em NR específica, responsável pela elaboração das
capacitações e treinamentos, então ele vai elaborar, tá? Podendo ser o responsável técnico pelo treinamento. Então, quando a gente fala responsável técnico pela capacitação, a gente está falando de quem elaborou essa capacitação ou treinamento. E essa pessoa que elaborou, ele também pode ser o responsável técnico pelo treinamento. Entendeu? Então, quem elaborou é o responsável técnico pela capacitação. Tá, professora, então quem é o responsável técnico pelo treinamento, que pode ser a mesma pessoa, inclusive, né, que é responsável técnica pela capacitação, ou a empresa pode escolher pessoas diferentes para isso, tá? Agora a gente vai aprender o que é responsável técnico pelo treinamento. Olha só. É o profissional ou trabalhador qualificado ou ainda profissional legalmente habilitado. Aqui você viu que é muito parecido com o que está aqui, né, pessoal? Aí ele coloca assim, ó, salvo disposição em NR específica, né? Aqui é conforme disposto em NR específica. E aí ele fala que esse responsável técnico pelo treinamento seria o responsável pela execução do treinamento. Então, pessoal, enquanto que esse aqui ó, é responsável pela elaboração, esse aqui é responsável pela execução do treinamento, podendo ser o próprio instrutor, inclusive, do treinamento, tá? Então, eu tenho responsável técnico pela capacitação, que é quem elabora, responsável técnico pelo treinamento, que é aquela pessoa que executa o treinamento, e esse responsável técnico pela capacitação, ele pode ser o responsável técnico pelo treinamento, e o responsável técnico pelo treinamento também, inclusive, pode ser o instrutor. Fechou, pessoal? São esses conceitos que eu queria trazer aqui para vocês da atualização da NR1, né, de 2022 até março de 2024. Vou ficando por aqui, né, mas você, para não perder mais nenhuma novidade aqui no canal, você já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aí sua curtida para que a gente possa produzir mais vídeos em relação a essas temáticas de saúde e segurança do trabalho. Vou deixar para vocês aqui, ó, meu Instagram também, @prof.fernandalima. Vamos manter contato sempre. Se houver qualquer dúvida, você pode me procurar. Grande beijo, pessoal, ó, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Até a próxima.